Quero cumprimentá-los nesta noite com a graça e a paz do Senhor. Muito feliz de estar novamente com vocês, uma bênção, uma alegria que o Senhor nos dá. Tivemos uma viagem, os irmãos sabem, e apesar de alguns contratempos que houveram na viagem, mas o Senhor nos deu grande vitória e pudemos chegar e retornar em paz. Isso é importante, isso é motivo de louvar a Deus, agradecer a Deus e agradecer aos irmãos também pela compreensão, pela paciência. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém? Como já foi dito aqui, segundo domingo de dezembro é comemorado o dia da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra objetiva, uma palavra absoluta de Deus para a humanidade. Um livro composto por vários gêneros literários, narrativas, biografias, histórias, figuras de linguagem. Na Bíblia as montanhas batem palmas, textos poéticos mais diversos, e tudo que nela contém ensina, porque é inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. É confiável, é útil para alguma coisa. Salmista no Salmo 19, verso 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Isso é maravilhoso. A Bíblia foi dito aqui também que ela é o maior best-seller do mundo. O que é isso? É o livro mais vendido do mundo, em todos os tempos. Estatísticas comprovam isso. Tomara que ela seja também o livro mais lido do mundo, porque muitos possuem vários exemplares da palavra de Deus em casa, mas a Bíblia não passa de um livro guardado, fechado, às vezes até esquecido. Para essas pessoas, essa Bíblia é mais um livro na estante. E na sua vida, qual a importância que a Bíblia, a palavra de Deus, tem na sua vida? Em dado momento nós vemos o Senhor, o Deus de todo o universo, parece que Ele está quase que fazendo uma queixa contra os homens. Ele diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Na Bíblia que nós encontramos o conhecimento, a verdade de Deus, o que Ele quis revelar, o que foi registrado. Qual a importância que nós damos à palavra de Deus revelada, registrada? O salmista diz que para ele, no Salmo 119, ele diz que para ele a Bíblia é lâmpada para os seus pés, lâmpada que ilumina os seus passos e luz para o seu caminho, luz que clareia os lugares por onde ele anda. E, meus irmãos, há tantos que se sentem mal amados na vida. A Bíblia é uma carta para nos lembrar que eu e você somos amados por Deus. Amém? Eu ouso dizer para você, vá buscar na Bíblia tudo o que você considera que seja lhe faltando e seja importante para você na vida. Amém? Apegue-se a essa mensagem fiel da palavra de Deus, e que você seja também, pelo Espírito Santo, ensinado, ministrado, e que você possa também encorajar a outros com a sã doutrina da palavra de Deus. Amém? Hoje nós também celebramos a ceia do Senhor. Nosso texto encontra-se em 1 Coríntios capítulo 11, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, nós leremos a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse:
Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ó Deus, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia neste momento em que vamos meditar na Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, segundo as nossas necessidades, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é a carta que possui o maior conteúdo de esclarecimentos aos cristãos acerca da ceia do Senhor. A ceia foi instituída antes do surgimento da igreja. A fundação da igreja, ela está baseada na declaração de Jesus em Mateus 16, verso 18, mas a sua existência só pôde ser observada com o derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, no dia do Pentecostes. Mas já nos primórdios, os crentes compartilhavam o alimento, dividiam o pão, o vinho, se alegrando e louvando ao Senhor. Jesus oficializou a ceia como memorial, como ordenança aos cristãos, e fez isso na noite em que foi traído. E a ceia é esse memorial que anuncia a morte do Senhor, até que ele venha. A ceia por si só é um sermão, é a pregação daquilo que Jesus fez por nós na cruz. A questão da cruz, qual o problema com a cruz? A cruz era lugar de vergonha, lugar em que apenas criminosos, os considerados mais perversos, mais culpados, eram mortos na cruz. O Antigo Testamento diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro, que está debaixo da maldição de Deus, todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo diz, na mesma carta de 1 aos Coríntios, lá no comecinho, no capítulo 1, diz que a mensagem do Cristo crucificado é escândalo para os judeus, por esse motivo, e é loucura para os gentios, os não-judeus. Estabelecer um memorial para ser lembrado, para ser comemorado, celebrado, uma morte de cruz, definitivamente não era um bom marketing para o cristianismo que estava começando, estava iniciando. Mas não obstante a tudo isso, a cruz, ela é central na vida e na fé cristã. É o que faz a ceia ganhar maior e tão grande importância. Aquilo que poderia ser considerado algo ruim, associando Jesus aos piores criminosos, se tornou um símbolo mais notável, mais famoso do mundo cristão, do cristianismo. Depois de Cristo, a cruz é símbolo de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Não são os pobres que são o ponto principal do cristianismo, não são os milagres de Jesus o ponto principal do cristianismo, como é pregado, aliás, em muitos púlpitos, como se Deus estivesse preocupado apenas com a nossa vida terrena,
com a nossa prosperidade, com a nossa saúde física. Não, todos os que ele curou, mais tarde vieram a morrer. O ponto central da pregação cristã e do cristianismo é a pregação da cruz de Cristo. Porque essa é a maior necessidade do ser humano, a reconciliação com Deus. O pecado, a Bíblia diz, o profeta Isaías, capítulo 59, diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. E a cruz nos mostra que nós somos pecadores, que nós merecíamos a morte de cruz, que nós merecíamos uma morte, castigo do pecado. Mostra que foi necessário alguém morrer em nosso lugar, por causa dos nossos pecados que nos separavam de Deus. Mas a questão é que as pessoas não querem pensar, não querem falar em pecado. Não é um assunto agradável. Admitem erros, admitem ignorância, interpretações diferentes, pontos de vistas diferentes, procuram eufemismos para falar do pecado, falam em falhas. Nós somos falhos, Deus sabe que nós somos falhos, admitem defeitos, deslizes, mal entendidos, mas não pecado. Não querem pensar que o pecado faz perder a graça de Deus, que o pecado leva à condenação da alma, se não for objeto de confissão, arrependimento e castigo. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E alguém pagou esse castigo em nosso lugar. Muitos pensam equivocadamente que por Deus ser amor, como a Bíblia diz que Ele é, Ele não poderia se irar contra os nossos pecados. E por isso deveria tolerá-los, talvez. Mas justamente porque Ele ama, Ele se ira. Porque o oposto do amor não é a ira, é a indiferença. E Deus jamais se mostrou indiferente em relação à humanidade que Ele criou e tanto ama. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelista João diz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus condenou o pecado. E a morte de Jesus na cruz aplacou, a Bíblia diz, a ira de Deus, que é santo e justo. Ouça bem, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, o que eu vou te dizer neste momento. O sangue de Jesus derramado na cruz é a nossa garantia de que Deus jamais lançará sua ira contra nós. Que cremos, confiamos, aceitamos, confessamos e nos entregamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal das nossas vidas. Amém? Como a mensagem da cruz de Cristo impacta a sua vida, o seu viver diário. Crer, confiar, aceitar, confessar e se entregar ao Senhor. Aos que fizerem assim, e a estes, e somente a estes, o sangue de Jesus na cruz transformou o trono de julgamento de Deus num extraordinário e maravilhoso trono de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Ó Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por teu Filho Jesus, que o Senhor enviou para nos salvar, para morrer em nosso lugar,
Nós que não podíamos, ó Deus, nos relacionarmos com o Senhor, porque o pecado nos separou do Senhor. Mas o teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, veio e morreu por nós e pagou o preço do pecado por nós. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tão grande e maravilhosa salvação que nós encontramos no seu Filho Jesus e somente nele. Em nome dele é que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém.